Olá, póvios! Então, vamos para a nossa live de hoje. É uma live que eu precisei, assim, eu tô com um caderninho aqui na minha perna com um roteiro. Vou tentar não fazer uma live gigante, porque é um tema que eu gosto muito. Já tinha um pedido, né? Eu coloquei alguns quadrinhos para poder pedir pedir sugestão, né, sobre o que eu poderia fazer nessas últimas lives. E assim, seria relacionado a Gokaiger. Por quê? Porque a série além de ser uma das minhas séries favoritas de Super Sentai, se não a favorita, porque assim, eu tô agora quase a um pé de decidir que talvez ela realmente seja a minha favorita. É porque a primeira live eu ia fazer com o meu cosplay, o meu cos armário de Joy. E aí, como deram essa ideia de eu falar de cada um dos personagens, o que eu gosto em cada um dos piratas, eu precisei realmente fazer um roteiro. Porque eu realmente comentei isso na outra live, porque é uma série que se eu fosse rico, eu faria todo mundo. Porque eu gosto muito dos personagens. E já alertar que essa live vai ter spoiler, porque eu acho que eu não consigo falar o que eu gosto em cada um dos personagens sem falar de coisas que aconteceram na série. E que são momentos muito importantes e muito marcantes para alguns deles. Então, eu vou falar de Gokaiger e vou falar de Gokaiger com spoilers. E assim, só para lembrar, a série no último dia 13 de fevereiro completou 10 anos da estreia. Então, por isso, esse mês eu estou postando desde o dia 13 até o dia 28, eu estou postando foto de Gokai Yellow, que é o cosplay que eu tenho. E fiz essas brincadeirinhas, né? Primeiro eu apareci de Joy e agora eu estou aparecendo de Ai. E assim, eu tô muito impressionado como eu tô bem de Ai. E é como as fotos que eu fiz antes de entrar na live ficaram boas. De verdade. Então, assim, eu quero agradecer também a quem participou das caixinhas de pergunta. Porque quando eu brinquei, né, e falei assim, quem vocês acham que vai ser o próximo pirata? Teve muita gente que colocou o Marvelous e o Dom. E assim, foram os dois personagens que eu fiquei muito triste em não poder fazer. Porque eu até tentei modelar 2 perucas, mas eu não consegui modelar nenhuma peruca pra fazer o Marvelous. Inclusive eu tenho uma que tá vindo, que é pra um personagem Kamen Rider, que daria pra fazer perfeitamente ele, mas não tem como. E no caso do Dom, eu pensei, eu cheguei a pegar a peruca pra modelar, né? Eu ia usar a minha peruca da Sailor Urano pra fazer ele. Só que, gente, eu não tenho nada, zero no meu armário que dá pra fazer ele. E, assim, ninguém comentou, mas aí já aproveitar que eu falei porque eu não fiz outros personagens, o Guy já tava fora, porque eu não teria nem peruca pra fazer ele. E, assim, eu não tenho um cachecol que, tipo, daria pra disfarçar ele também. Então eu tive que, embora é um personagem que eu gosto muito, que eu quase, assim, eu falo pra todo mundo, eu fiz a Gokai Yellow, mas eu quase fui Gokai Silver, mas eu não consegui. Mas enfim, Gokaiger foi, pra mim, a primeira importância de Gokaiger pra mim é a seguinte, eu passei anos como fã só assistindo anime. Eu fiquei muito tempo afastada de Tokusatsu. E aquela coisa, eu nasci em 84. Assim, pra muitos pode não parecer, mas sim. Então, eu assisti toda aquela leva de Tokusatsu dito clássico que passou aqui, né? Era Manchete. E aí, como eu assisti as séries ditas da Era Manchete, não necessariamente que passaram na Manchete, eu... Até tem gente que fala assim, caraca, você faz tanto personagem Heisei e você assistiu as séries da Manchete? Você assistia as séries da Manchete? Assisti na época da Manchete.
Mas eu fiquei anos depois que passou esse momento só assistindo anime ou consumindo Marvel e DC. Então eu fiquei um pouco afastado. E aí, lá pra 2014, sim, eu não assisti Gokaiger quando lançou. Eu decidi assistir porque falaram que era muito legal, porque tinha a menção às outras séries e tal. Fui lá e assisti. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque, na verdade, não me fez assistir tantos outros sentais. Mas me fez voltar a assistir Kamen Rider, né? Porque tinha aquela propaganda deles juntos, né? No final, né? Que faz aquela coisa, que faz a propaganda do Super Hero Time. E aí, na época, quando eu comecei a assistir, era Force e depois Wizard. E aí eu acabei assistindo Force, Wizard, eu assisti a Era Heisei toda, eu reassisti a Showa toda. E assim, eu acabei, na verdade, assistindo todos os Kamen Riders. Por causa de Gokaiger. Mas uma série que me trouxe de volta pro Tokusatsu, literalmente, porque eu terminei de assistir Gokaiger querendo fazer cosplay de Gokaielo. Demorei 2 anos pra conseguir tudo, inclusive os brinquedos, né? Tô com a pistola aqui porque eu tô de ar em minha pistola, né? E pra conseguir os brinquedos e o capacete e fazer a roupa. Eu fiz 2 roupas, a primeira estragou antes do capacete ficar pronto. Baitas histórias até esse cosplay ficar pronto. Mas isso acabou fazendo a série ser muito importante pra mim. Todos os atores que voltaram, seja em filme, seja durante a série, me fizeram querer assistir. Realmente eu assisti alguns poucos Sentais que vieram antes por causa de Gokaiger também. Então foi bem interessante rever alguns atores, foi muito legal também, porque tem alguns atores que fizeram Sentai que eles também fizeram séries de outros tipos, né, de Tokusatsu, e gosto igualmente. Exatamente, na verdade eu voltei literalmente a assistir Tokusatsu de forma geral por culpa de Gokaiger. Assim, eu fui curiosamente assistir Gokaiger e acabei voltando e estando aqui e fazendo parte de um grupo que faz sala do tema de Tokusatsu. E agora, assim, contando com os de armário também, eu tenho aí 8 cosplays de Tokusatsu, 2 de Sentai, então estamos aí. Então eu vou começar falando exatamente 2 personagens, o que eu gosto em cada um dos personagens. Eu vou deixar as chaves aqui do lado de propósito, porque de Gokaiger eu tenho todas as chaves. Então, vamos começar aqui pela Ain. Assim, eu já achava a Ain uma personagem, assim, a própria forma dela de agir, né, assim, é aquela inspiração, é a princesa. Você vê a princesa, você vê a realeza nela, né, na pose. E assim, e ao mesmo tempo a doçura que ela tem, assim, ao mesmo tempo que ela tem uma postura, ela é muito fofa. Então assim, eu gosto muito. E assim, o episódio dela em que ela vinga o que aconteceu com o planeta dela e fala assim, eu entrei eu me tornei pirata para continuar mostrando que a família real continua lutando contra os Zangiak, que os refugiados, né, do planeta família vejam que eu continuo lutando, que a família real continua lutando, que o nosso povo continua lutando. Cara, isso foi... Caraca, mano! Foi assim, se eu já achava a personagem muito legal, assim, pra mim fechou completamente pela essa motivação incrível, maravilhosa. Então, eu posso assim, que dela foi assim que fechou o fato de eu ficar um pouco apaixonada
por essa personagem. A Amy não é a primeira rosa que eu gosto, assim. Eu não sou muito fã das personagens que são rosa, mas tem algumas rosas que eu gosto muito, como é o caso da Kagura de Tokyuja. Tokyuja é uma série tão... mas eu gosto dela. De verdade. Mas assim, eu posso falar assim que a primeira rosa que me chamou a atenção foi a própria Peg, foi a própria Momo Ranger, né? Lá, primeirão. Então, e assim, várias vezes que já me perguntaram sobre Changeman, porque Changeman eu não sou muito... Vão me cancelar agora, né? Eu não sou muito fã deles, eu gosto muito dos vilões de Changeman, mas assim, se eu tivesse que fazer alguém, eu faria Mai. E assim, pra mim é muito complicado porque as pessoas me veem de uma maneira muito errada e falam assim, por que você não faz a Sayaka? Gente, eu nunca faria ela, mas tudo bem. Mas saindo do rosa, vamos sair do rosa. Vamos pro personagem que eu quase fiz. Que é um personagem polêmico, que as pessoas... Tem gente que odeia, tem gente que se identifica, e eu sou uma das pessoas que se identifica, que é o Gokai Silver, que é o Guy. Guy. E eu quase fiz cosplay dele. Porque assim, eu sou aquela pessoa que é introvertida, extrovertida. Ou seja, eu com as pessoas que eu conheço, eu falo horrores. Mas quando eu tô num ambiente que eu não conheço ninguém, eu tenho pavor de falar. Então assim, por dentro, quando eu vejo um ator que eu adoro, assim, eu me vejo exatamente surtando que nem ele. Assim, na verdade, eu até gostaria de ter tido reações mais assim como as dele. E assim, tem gente que fala assim, não, maluco não representa os... Ele é muito exagerado, não representa os fãs. Pra mim, representa muito. E assim, eu posso falar que me representa como fã, porque eu gostaria de ter reações extremas como ele na hora de ver um personagem que eu gosto muito, sabe? Na hora de ver um ator que eu gosto muito, na hora de ver uma personalidade que eu gosto muito. Então, eu acho que eu teria reações parecidas. E assim, eu posso dizer que eu acabei... Assim, uma das coisas que acabou cortando o fato de eu fazer ele foi que ele, por ser o Ranger extra, por ser o membro extra, ele tem todo o equipamento diferenciado. E aí não era tão fácil, o tridente tinha que ser feito por fora, porque o tridente de brinquedo é muito pequeno. Tudo bem que a espada eu também tive que aumentar, mas assim, eu aumentei uma espada que eu posso usar pra qualquer um. Né? E aí seria uma coisa só pra ele, né? Um mobilete diferente. E aí acabei decidindo por não ser ele. Principalmente, tinha mais uma coisa. Também o conseguir, né, fazer roupa com brilho, né? O meu próprio cosplay de Gokai Yellow vai precisar ser trocado em breve porque o dourado tá saindo, né? Então, se eu fosse fazer um cosplay todo prateado, eu provavelmente teria que substituir muito mais vezes. Então, por vários motivos, tanto do cosplay, tanto do personagem, eu acabei desistindo de fazer o Gokai Silver, mas eu quase fui o Gokai Silver, de verdade. Vamos para o próximo. Eu vou falar, assim, de um personagem que, assim, eu vejo muito parecido com outros personagens que a gente vê, assim, que é homem e que a gente não vê imediatamente a coragem e tal. Mas, assim, imagina você ter realmente medo e você enfrentar esse medo, mesmo ainda estando com medo. Então, assim, eu acho isso muito, muito legal no Dom, no Hakase, no Gokai Green. E assim, eu fiquei muito chateado de não conseguir fazer ele, porque eu tinha uma peruca pra fazer ele, mas eu não tenho roupa nenhuma pra fazer ele. E assim, eu acho ele um fofo. E acho muito legal, porque, gente, é o cara que cozinha, que cuida da nave / navio. E
tá com ruído porque assim, eu tô trancado no quarto, ventilador, porque assim, eu não tô com nada. Assim, na verdade eu tô trancado no quarto sem ventilação nenhuma. Será que tá fazendo ruído? Poxa. Mas assim, eu até no computador botei o fone dessa vez porque eu tava fazendo sem fone. O microfone desse meu computador é muito bom, né, pra versão que vai pro YouTube, mas eu não quis arriscar. Mas voltando pro Dom, ele é um personagem que exatamente por ele ser tecnicamente mais fraco, a coragem dele de estar lá lutando, eu acho muito engraçado o fato dele não saber o que fazer na pose. Assim, várias. Poxa, que pena. Mas será que tá mesmo? Porque assim, eu tô num profundo e total silêncio aqui no quarto. Mas enfim. Até vou ouvir depois como vai ficar a gravação do GTV. Mas eu também tô fazendo outra gravação pro YouTube. É quem tá, assim, um o celular que tá gravando, o outro é o computador que tá gravando. Então assim, eu tenho muita admiração por ele e acho muito engraçado o fato dele não saber o que vai fazer quando ele se apresenta. Então assim, ele tem várias poses ali totalmente aleatórias e eu acho muito divertido. Então assim, é o fato pelo qual eu gosto do Gokai Green. Vamos lá. Pegando aqui o rapazinho que eu andei fazendo esses dias, né? Que é o Joe. Inclusive foi muito engraçado porque o meu marido tinha saído pra fazer compra. E assim, eu faço as lives e não aviso que eu vou fazer live e tal. E aí, quando ele voltou, eu perguntei algumas coisas, né? Ele chegou assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, pera, você tá de Gokai Blue? Eu falei assim, tô. E foi muito legal. Mas assim, assim, primeiro que é um personagem que visualmente é muito eu, né? Assim, eu como menino, assim, o estilo da roupa por dentro, a roupa que ele usa por dentro, mas assim, total eu. E assim, pra mim foi um personagem muito legal, porque foi um personagem que eu pude fazer uma versão de armário com o meu cabelo. E assim, é um personagem homem, bonito e de cabelo comprido. Então, pra mim... E assim, tadinho, o bichinho sofreu muito, né? Porque teve a questão, ele foi um ex-guerreiro, né, do Zangiak, e aí largou tudo por dois motivos muito, assim, possíveis, né? Que primeiro foi a perda, né, do mestre e companheiro dele, né, o Cid, né, que depois vai ter a parte quase Mortal Kombat, né, porque transformaram o Cid em um guerreiro robô, né, e aí o Joey viu que não podia recuperar ele, e aí foi legal a derrota, né, porque o Joey usou 5 espadas. Gosto pelo fato dele ser espadachim, eu gosto muito de espada, então foi muito legal. E assim, uma das partes que eu também fiquei assim, que assim, a interpretação do ator que faz ele foi incrível, que é num filme, né, o filme que é Super Sentai vs Kamen Rider, ou Kamen Rider vs Super Sentai, né, que o Marvelous decide lá que vai enganar os inimigos numa combinação lá com o Decade e não fala nada pra eles, né? E aí o Joey é o mais próximo, ele é muito, assim, ele é muito dependente do Marvelous, isso é verdade. Então ele se sente, assim, sem chão por não saber o que tá acontecendo. E você vê o sofrimento e o ator passa isso e... tadinho. Mas eu gosto muito dele. E assim, a parte em que ele derrota a versão cibernética do Cid é um momento muito importante da série, é um momento muito legal, é um momento lá, 5 espadas na mão,
E é uma luta muito legal e é um momento muito dramático da série que é muito legal. Então, Prince, eu já falei. Você sabe por que eu não fiz o Marvelous? Porque eu não tinha uma peruca pra fazer o Marvelous. Porque eu, com certeza, também estaria de Marvelous. Eu não deixaria de fazer a Aim, não. Mas assim, é porque eu realmente não teria peruca. E na verdade o Joe e a Aim acabaram saindo porque eu fiz os dois com o meu cabelo. Ele antes de cortar e ela depois de cortar. Então, já que a gente tá falando de Marvelous, olha aqui a chave do Capitão. Essa chave aqui é muito especial, inclusive, porque faltava só ela para completar as 6. E aí o meu amigo Jim, lá de São Paulo, que também coleciona chavinhas, que eu espero que ele faça cosplay de Marvelous. Quero muito. É um projeto. Boa noite, Warmstrong. Olha, eu vou falar depois sobre onde eu comprei minhas Rangers Keys, porque tem muita história sobre isso, tá? E essa aqui foi o meu amigo Jim que arranjou pra mim, porque ele também coleciona chaves. E aí, de Gokaiger, ele tava comprando as chaves separadas, e aí, pra poder completar, ele acabou comprando aquele pack que vem com todas. E aí ele ficou com uma head repetida e falou assim, você quer eu? E assim, é inclusive a minha chave mais novinha, porque ela foi a única que saiu de um pacote fechado e tal. Então é a minha chave mais bonita e tal. Mas falando do Marvelous, gente, Marvelous total crush, eu adoro, gente. Assim, não tem head mais bonito que ele, desculpa. E assim, tem toda a pompa dele de capitão, né? E assim, segue porque eu tô falando. E assim, é um personagem que é muito forte, que assim, ele é muito cativante, né? E assim, a gente entende porque ele consegue reunir toda a tripulação. Porque ele mesmo consegue consegue atrair, né? As pessoas a estarem ao lado dele, a seguirem o que ele pretende fazer. É muito legal a história de conseguir encontrar o maior tesouro do universo, né? E o desfecho que é dado a esse tesouro, né? Também no filme que é quase um episódio extra, porque o filme tem só 20 minutos, 24 minutos, 20 e poucos minutos. Tem um episódio. Do navio fantasma, né? Que o desfecho dele, do desejo lá, é trazer todo mundo de volta. Então você vê que assim, conseguiu o tesouro, legal. Então agora vamos fazer uma coisa positiva disso. Também o filme junto com o Gyaban é muito importante, porque assim, meu Metal Hero favorito é o Gyaban. Exato, não é Jaspion. É isso. Então, pra mim, ver o Kenji Oba lá e assim, mostrar que ele salvou o pequeno Marvelous. E aí, assim, foi responsável por ter, né, conseguido que essa história tivesse acontecido, na verdade, né? E assim, ter essa conexão foi muito legal. Então, é um filme que é muito especial pra mim, né? O Kaiji vs Gyaban, é isso mesmo? Esse filme. É porque tudo... E assim, a conexão é diretamente com Marvelous. Então, pra mim é muito interessante. Inclusive, o único ator de Gokaiger que eu sigo é o Ozawa Ryota, né? O ator que faz o Marvelous. E assim, ele sempre posta algumas coisas, inclusive no dia 13, né? Que foi os 10 anos da estreia, ele postou uma foto, né, e falou sobre o trabalho, que foi importante para a carreira dele. Então foi muito legal. E assim, teve um dos aniversários dele, um ou 2 anos atrás, que as champanhes que eles estouraram no aniversário tinham um brasão de Gokaiger. Então assim, falou assim, mas o ator não deve aguentar mais isso, gente. Eu acho que ele não é o caso desse. Porque eventualmente isso acontece. Inclusive, ele mesmo deu uma resposta muito legal sobre o fato, né, de falarem que Gokaiger tem algumas inspirações em One Piece, né? E assim, tem uma festa, uma festa fantasia, que Ozawa Ryota está de Luffy. Então acho que isso responde muito.
Então eu gosto muito do Capitão. Assim, é o meu crush de Super Sentai pra sempre. Lindo, maravilhoso. E assim, eu acho que eu vou falar sobre o especial que compõe, que assim, que deu certeza no meu crush e que foi muito especial porque exatamente no time que fizeram com o Marvelous tinha outros personagens que eu gosto muito. Foi muito legal pra mim. Você tá falando das chaves. Tá, eu vou falar sobre as chaves e assim, eu vou até aproveitar para indicar, porque assim, a minha próxima live, ela vai estar relativa a chegar uma caixa para mim de São Paulo de uma das lojas que eu compro acessório de item de Tokusatsu de forma geral, não só de Kamen Rider. Por acaso só vem coisa de Kamen Rider, mas é a loja que eu comprei a minha chave rosa e a minha chave verde. Então vamos lá para terminar. A personagem que eu faço, meu amorzinho, oficialmente, a personagem que eu faço oficialmente, né? Que é a Gokaelo. E assim, Luca, ela tem várias importâncias pra mim. Porque assim, ela é uma personagem feminina, mas que assim, o episódio da troca de corpos, né, com o Dom, super mostrou que ela seria um boy. Inclusive muito seduzente, né? Porque as meninas ficam... as meninas que o Dom ficou sem coragem de falar, ficaram todas interessadas pela Luca usando o corpo dele. Sim, Prince, você também vai gostar, até porque a pessoa que fala comigo assim, é uma pessoa super legal e arranja as coisas pra mim. Tranquilo, sabe? Assim, é basicamente a loja que foi responsável por eu conseguir finalmente meu cinto do W. Mas isso aí é a história pra próxima. Vamos lá, Luca. Inclusive, eu tô com... Agora que eu tô fazendo a versão civil da Luca, eu tô com muita vontade de conseguir um made pra fazer a versão made dela também. Porque assim, eu quero muito aquela foto, aquela pose totalmente... nem um pouco feminina com aquele vestido. Ficou muito maneiro. Mas assim, ela é uma personagem que ela gosta muito de dinheiro porque ela teve uma infância e uma vida muito complicada, porque o planeta dela ficou zerado por causa do Zangiak. E ela ficou, assim, ela cresceu em becos, em lugar, assim, tendo que roubar para viver. Então, bem braba, ela perdeu a irmãzinha dela no meio dessa situação toda muito complicada, de não ter o que comer no dia seguinte. Então eu entendo, assim, dá pra entender o valor que ela dá ao dinheiro e aquela ideia de querer ficar muito rica pra poder comprar um planeta inteiro, pra poder abrigar pessoas. Isso é muito legal. Mas assim, a própria personalidade dela combina muito com a minha. O fato de perceber que também, se ela fosse um menino, te daria super certo. E assim, coincidência ou não, né? É a cor que eu mais... assim, é a cor que mais me marca desde o primeiro Sentai, que me faz... que eu tenho lembrança, que é Flashman, que, assim, a primeira personagem que eu me identifiquei foi a Sarah, que é Yellow Flash, e aí continuamos no amarelo. Esse ano tô fazendo um personagem que não é amarelo, mas é laranja, então tá quase perto. E assim, eu falo assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu também faria o amarelo do mesmo Sentai. Porque eu também acho ele super bacana. Mas eu tô convencendo uma pessoa a fazer. Então, e é uma pessoa que também faz tanto faz a Ranger amarela no termo de fazer a Trini, tanto quanto fazer o boy. Então, vai ser legal. Também assim, a gente divide o amor pelo amarelo. E é isso. E assim, acho que a outra influência interessante de comentar é porque eu passei muitos anos, apesar de não ser exatamente por conta só do gênero,
tem muita gente que não acredita, mas eu tive muitos problemas e eu passei por muito bullying. E assim, acontecia alguma coisa na escola, acontecia alguma coisa na faculdade, todo mundo sabia que era eu porque eu tinha um nome diferente. E assim, hoje em dia muita gente se chama Nina. Só que assim, eu no Ressaca de 2019, quando eu fui o primeiro a chegar da sala Tokusatsu, perguntaram se a sala tinha mandado meu nome daquele jeito. Assim, as pessoas ainda não acreditam, assim, não conseguem ligar isso a nome. Meu outro nome, né, meu nome civil é composto, também parece apelido. Então, eu sempre tive problemas com meu nome. Só que ao longo do tempo, assim, eu queria muito ter trocado meu nome com 18 anos, mas eu não sabia que nome eu ia usar. E assim, juntou com com um anime que eu tava vendo, que acontece, que se passa na Itália, e aí tem um personagem que se chama Luca, com 2 Cs, né, forma masculina de falar, um nome masculino comum na Itália, e ela. E aí eu finalmente encontrei um nome com que eu me identifiquei. Então eu posso dizer que a Kaelo também foi responsável por ser assim, um empurrãozinho para eu achar um nome social que eu me identificasse e que eu realmente me identificasse com ele. Então pra mim é muito importante. Tem muita gente que acha que não é importante o nome social. E assim, eu falo que o meu nome social não é só porque, assim, pra mim é muito importante, como uma pessoa de gênero fluido, ter um nome que não seja feminino, nem seja totalmente feminino, nem seja totalmente masculino, mas que fosse um nome com que eu me identificasse, porque o meu nome do RG, meu nome civil, eu nunca me identifiquei, e eu sofri muito com ele. Então, foi muito importante, e assim, é muito triste eu ainda ouvir, principalmente dos meus pais, que eles não entendem isso. Então, assim, eu inclusive, meu RG, ele é do Instituto Félix Pacheco, e eu tô realmente com vontade de, quando eu for tirar meu RG, eu não vou tirar meu nome civil, porque eu não vou trocar meus outros documentos, porque eu sou servidor público, vai me dar muito trabalho, trocar meus diplomas, mas eu tenho muito, mas assim, eu vou ter um RG com nome social e com nome civil, e com certeza vai ser oficialmente, e eu vou poder, assim, pra quem me respeita eu já agradeço, pra quem me chama de Puma, é o meu apelido da vida, né, principalmente o pessoal de São Paulo me conhece mais como Puma, o pessoal das antigas, né, mas assim, pra mim é muito importante, que pelo menos aqui, no meio de anime, no meio dos eventos, as pessoas usem realmente meu nome social, porque é importante mesmo pra mim. E assim, ela foi importante porque foi o passo final, foi um dia que eu tava no banho e aí juntou as coisas. Bem, então vamos falar, pegar todas elas aqui, ver se eu consigo colocar todas as 6 juntas. As minhas chaves, elas vieram todas de lugares diferentes, tá? Então eu vou falar rapidamente da Anime Hunter, tá? Que é essa loja da Sogo, quem for de São Paulo, a saber que no último andar da Galeria Sogo, que a gente já tá super acostumado aí, tem uma loja que tem uma parte dela que é só de Tokusatsu, que tem cinto de Kamen Rider, que tem acessório de Kamen Rider, que tem acessório de Sentai e tem chave para caramba, tá? De lá vieram as minhas chaves verde e a minha chave rosa. A minha chave azul, na verdade eu tenho 2 chaves azuis, essa aqui é que tá melhorzinha, a outra eu deixo guardada. Olá, Renan. Essa chave azul, ela veio com a minha arma. E assim, eu recebi uma chave azul junto com a minha carabina e outra junto com a minha espada. Meus 2 acessórios vieram com chaves azuis, então eu acabei ficando com 2 chaves azuis. A chave vermelha foi o Jin que arranjou pra mim, né? A chave amarela e a chave prata eu comprei com o José Koyama,
Assim, é uma pessoa conhecida que faz, que se não tiver o contato dele, eu repasso. Ele tem uma loja de importação. Algumas coisas que eu tenho foi ele que me ajudou algum tempo atrás. Hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade, ele mesmo tem muita gente que pede coisa pra ele tá com uma certa dificuldade. Não é sempre barato, tá, com ele, mas ele consegue as coisas. Eu acho que isso é importante, às vezes o importante é conseguir, principalmente quando é acessório de cosplay, né? A pistola também foi ele que conseguiu. Então, assim, eu consegui de vários lugares diferentes. Então, assim, no caso das chaves, assim, tem a Anime Hunter, que eu sei que vocês conseguem. Assim, hoje eu já compro a Anime Hunter há muito tempo. Antigamente eu reservava as coisas, aí quando eu ia a São Paulo, eu pegava as coisas lá. E aí eu já tive um presente que eu quis dar, que era um acessório de Kamen Rider que eu dei para um amigo meu, que eu pedi para vir por correio, então eles já estavam mandando por correio aqui pro Rio. E essas coisas que estão vindo de Kamen Rider agora, que um é para um projeto desse ano e um é para um projeto de quando der. Projeto de quando der. Olha, eu vou pedir desculpa, Renan, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô trancado no quarto, sabe? Como eu tenho feito todas as outras lives, assim, eu tô nas mesmas condições que eu fiz as outras lives, então eu não sei por que tá esse barulho. Eu sei que... E assim, eu tô sem... No dia que eu fiz o de Natal, que eu tava de Kigurumi, eu tava de pelúcia, vestido de pelúcia, eu realmente tava com eu tava com o ar-condicionado ligado e eu sei que o ar-condicionado ficou com som. Mas eu não tô com nada. Gente, o celular tá com o microfone. Tá no mesmo esquema que eu faço as outras lives. Eu peço desculpa, porque eu não sei o que tá acontecendo. Não tem ventilador, não tem nada ligado, eu tô trancado no quarto. Trancado, sabe? Trancado. Bem, peço desculpas. Inclusive essa live vai estar salva, além de estar aqui no IGTV. Eu tô gravando com um computador, com outro dispositivo e outro microfone, né, que é aqui. E esse vai estar no YouTube. Eu acho que eu vou postar até agora, assim que eu terminar, tá? Só finalizando em relação, a gente vai falar da Anime Hunter, do Koyama, falei dos personagens. Se for o caso, eu até, mesmo que fique deitado e menor, eu até reposto do IGTV, eu até reposto a versão do computador aqui, se a do IGTV ficar muito ruim depois que eu parar pra ouvir. Na verdade, eu tô com uma desconfiança, que talvez, porque assim, eu sempre fiz a live com o tripé perto do computador, só que esse é o computador novo. Talvez vocês estejam escutando o cooler do computador. Mas enfim, a versão que vai ficar no YouTube tá com o microfone que tá em mim, então eu acho que vai ficar com um áudio legal. Que mais? Então eu falei sobre onde eu comprei as chaves, onde eu comprei os meus brinquedos de Gokaiger. Na verdade eu tô bem impressionada de ter ficado bem de Ai. Falei sobre cada um dos personagens, que eu acho que eu gosto em cada um deles, e eu gosto de todos os Gokaiger. Eu não sei se eu vou fazer uma live dia 1º de março relacionada a Flashman. Não que eu não ache importante, mas eu não sei se eu vou ter paciência de botar o cosplay de Hello Flash. Porque assim, é um colã muito justo. E assim, eu tenho que estar com... Assim, eu já fiz fotos com muitos cosplays, então eu tenho que primeiro dar uma organizada, guardar, porque eu tô com muita coisa espalhada no quarto. E aí... poder ter espaço para poder fazer outro. A próxima live eu vou fazer um unboxing das coisas que não são de séries recentes de Kamen Rider, mas são séries Heisei, que eu vou fazer, vou mostrar os acessórios para vocês, e aí eu vou falar da loja e da pessoa com quem eu trato
a compra desses brinquedos de Tokusatsu, que é muito importante pra mim. Então, gente, desculpa, eu não sei, realmente eu não sei o que tá acontecendo em relação ao áudio. Eu peço que, assim, eu tô fazendo as mesmas condições que eu fiz todas as minhas outras lives, tá? Mas eu tô desconfiado que eu tô achando que o celular tá pegando algum som do computador. Porque, assim, eu nunca deixei eles tão próximos, tá bom? Essa live vai estar salva no meu YouTube. E se realmente o som estiver muito ruim no arquivo final que for para o IGTV, eu vou upar o arquivo que eu salvei no computador no IGTV no lugar desse que está aqui. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Já tem uma caixinha sobre a próxima live, tem uma pesquisa sobre a próxima live. Se vocês querem, eu vou mostrar coisas de Kamen Rider. Se vocês querem que eu use um dos personagens de Kamen Rider que eu já tenho cosplay, ou se vocês querem que eu adapte muito um dos que são os acessórios, os personagens para quais eu estou comprando os acessórios que eu vou mostrar, que vão chegar da Anime Hunter, que está chegando via Shopee. Então vai chegar bem rápido. Inclusive foi postado quinta ou sexta lá em São Paulo e já tá em Benfica, ou seja, segunda ou terça tá aí. E aí, sexta ou sábado eu estou fazendo a próxima live. Ok, gente, muito obrigada pela participação de todos e fui!